Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó desçam e estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Te desejo a presença de Deus no teu coração e na tua mente. Desejo que o Espírito Santo, aleluia, faça morada. Olha o que eu vou falar aqui para você. Eu desejo e profetizo que o Espírito Santo faça morada na sua mente e também no seu coração. Você recebe? Você recebe isso? Escreva aí abaixo no primeiro comentário. Aí no comentário, escreva aí abaixo. Espírito Santo, faça morada na minha mente e no meu coração. Escreva aí abaixo, por favor. E você vai entender. Hoje eu vou orar por você. A minha oração é essa. O ser humano que Deus não habita na mente dele, não habita no coração, é uma pessoa triste, é uma pessoa que muitas vezes perde a direção, perde o rumo, é uma pessoa que muitas vezes é tomada por ansiedade e nesses momentos nós precisamos nos apegar muito com Deus. Deus, olha, sem Deus o ser humano não é nada. Sem Deus o ser humano não é nada. Eu não sou de comentar, né, coisas que eu vejo na internet. Eu não sou de comentar sobre reportagens, sobre essas coisas, né? Mas eu recebi uma matéria que antes de falar aqui, eu fui apurar para ver se era verdade, porque existe muito fake news, né? Coisas que as pessoas falam de outras que não é verdade. Eu fui averiguar se a notícia era verdadeira. E realmente a notícia era verdadeira. E isso me fez lembrar de uma passagem bíblica que eu abri aqui e vou ler para você. E eu digo, o ser humano sem Deus, ele não é nada. O ser humano pode ter tudo. Se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Não tem nada. Nós estamos em um propósito espiritual muito forte, né? Mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Quem tinha isso? Jó. O próprio inimigo disse isso. Não é à toa que Jó teme a Deus. O Senhor colocou um muro de fogo ao redor dele, as mãos dele o Senhor abençoou, e os bens dele se multiplicam na terra. Deixa eu tocar no que ele tem, que ele vai blasfemar do Senhor. Então assim, Jó, ele tinha Deus na vida dele. Jó era um homem que tinha Deus na vida dele. Era um homem de oração, Jó era um homem que buscava a Deus. E mesmo ele perdendo tudo, o inimigo tirando o que ele tinha, e Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração de Jó, Jó não perdeu a comunhão, porque o maior, na mente de Jó, a maior riqueza dele não era os bens, a maior riqueza era Deus, era a comunhão que ele tinha com Deus. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, eu desejo que você nunca perca a presença de Deus, que a cada dia o Espírito Santo, ele faça morada na sua mente, que são os pensamentos, e também no seu coração. Amém? Eu vou ler aqui uma matéria, e quando eu li essa matéria, eu fiquei muito chocado com essa matéria. Deixa eu abrir aqui. Eu fiquei muito chocado porque não é que eu achei estranho, porque eu atendo muita gente, tanto pessoas que não têm nada, que vêm até nós para pedir ajuda e nós ajudamos,
e atendo muita gente que tem muita prosperidade, tem muito dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema, às vezes, é a depressão, é a angústia, é outros tipos de problema. Então eu não me surpreendi quando eu li a matéria, mas só reafirmou dentro de mim que realmente aquilo que eu falo. Alguns diziam assim, se eu tivesse dinheiro, eu era uma pessoa feliz. Não. Você seria feliz se você tivesse Deus no coração. Se você tivesse Deus no coração, você seria feliz e você ia prosperar e você seria feliz com aquilo que você tem e você passo a passo ia crescer e prosperar, porque tem pessoas que não é feliz porque ela diz assim, eu não sou feliz porque eu não tenho aquele carro. Ou seja, se você não tiver aquele carro, você nunca vai ser feliz na sua vida. Eu não sou feliz porque eu não tenho aquela casa. Então, se você nunca tiver aquela casa, você nunca vai ser feliz? Não, eu sou feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz com o que eu tenho. E quando Deus me abençoar, eu continuarei sendo mais feliz ainda. Você entende? Porque a minha maior riqueza não é bens materiais, até porque quando morre, fica tudo aí. Nossa maior riqueza tem que ser Deus. Em nossa consciência, a nossa maior riqueza sempre tem que ser Deus. Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Olha essa matéria que eu recebi. Aí eu fui pesquisar para ver se realmente ele tinha dito isso. Olha a matéria. Saiu num jornal, tá aqui um jornal muito conhecido, muito conhecido no Brasil inteiro. Tá aqui assim a matéria, escrito. Dilema. Elon Musk, eu acho que a maioria aqui sabe quem é, né? É um dos, ou é o homem hoje mais rico do mundo. Se não for mais rico do mundo, já foi em algum momento, porque oscila, né? Às vezes é um, aí um outro supera. Não, agora é tal pessoa que é o mais rico, aí daqui a pouco supera, oscila. Mas está, se não for o mais rico, está entre os 3 mais ricos do mundo atualmente. Olha o que diz aqui. Dilema. Elon Musk. Ah, não. Ele é o homem mais rico. Eu tinha esquecido desse detalhe. Está aqui escrito. O homem mais rico do mundo. Sabe o que é isso? Você sabe o que é dizer assim, tal pessoa é a pessoa mais rica do mundo. O mundo com, não sei, mais de 7, 8 bilhões. O mundo hoje deve ter 7 a 8 bilhões de seres humanos. Esse homem aqui é o homem mais rico de todos os 7 ou 8 bilhões de seres humanos vivos no mundo. Então estamos falando do homem mais rico do mundo. Olha o que esse homem falou. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, afirmou na rede social, ele tem uma rede social, né, que ele comprou, que antes era o Twitter, afirmou na rede social, da qual é proprietário, que o dinheiro não traz felicidade. Aqui é a frase dele. Quem disse que o dinheiro não pode comprar felicidade realmente sabia o que estava falando, escreveu Musk na quarta-feira. Imagine, o homem mais rico do mundo diz assim: quem disse que dinheiro não traz felicidade sabia do que estava falando. E você ouve isso do homem mais rico do mundo, é porque realmente dinheiro não traz felicidade. Porque o homem mais rico do mundo dizer isso, quem disse que dinheiro não traz felicidade estava certo. Porque ele sabe o que é que ele queira comprar, que ele não consiga. Mas aí ele diz aqui, escreveu nessa quarta-feira, dia 4, na plataforma, isso foi quarta-feira agora, escreveu nessa quarta-feira, dia 4, só que eu só recebi essa matéria hoje. Plataforma que adquiriu em 2022. Ele comprou a rede social, né? Essa rede social por 44 bilhões de dólares. Em real dá 231 bilhões na cotação de hoje. A publicação acompanhada de emotions, de cara triste,
somava mais de 71 milhões de visualizações na tarde dessa quinta-feira. Os comentários que recebeu variavam de simpatia ao escárnio e alguns chegaram a aconselhar Musk a se voltar para a religião ou para a filantropia. Filantropia, para quem não sabe, é ele começar a ajudar o próximo, fazer doações, né? Doar aquilo que ele tem, doar um pouco, doar de trilhões em dinheiro, doar uma parte, filantropia, né? Então diz aqui, os comentários que recebeu variavam de simpatia ao escárnio e alguns chegaram a aconselhar Musk a se voltar para a religião, ou seja, se voltar para Deus, ou para a filantropia. Sua fortuna é estimada em 668 bilhões de dólares. Em reais, isso dá 3,5 trilhões. Em reais hoje. A fortuna dele, em reais, dá 3,5 trilhões. Meu Deus. Ele afirma que quem disse que dinheiro não traz felicidade estava certo. E eu digo para você, lá no meu Instagram, eu atendo muitas pessoas. Eu atendo pessoas famosas que eu não divulgo, porque para mim são almas, né? E graças a Deus as pessoas confiam muito em mim, graças a Deus, em se abrir. Pessoas famosas, eu estou falando aqui pessoas que são conhecidas no Brasil inteiro, de se abrir, de falar o que está passando, de falar, graças a Deus, me veem como um homem de Deus e como uma pessoa séria, porque para falar o que algumas pessoas falam lá no meu Instagram, escrever e ter a certeza que eu não vou, mostrar para ninguém, eu não mostro, é reservado, minha equipe não pode entrar, não pode ver nenhuma conversa, inclusive quem tem acesso assinou um documento que não podia entrar nas conversas das pessoas, só para você ter uma ideia, né, na preocupação que eu tenho, na descrição daquelas vidas que falam comigo e que se abrem. Então, assim, de pessoas simples a pessoas muito conhecidas, que você vê na televisão sorrindo, que você vê na televisão cantando, dançando e que está numa situação... dinheiro não é o problema está dentro. Depressão profunda e várias outras coisas. Então, dinheiro, ele não é a certeza que uma pessoa vai ser feliz. O dinheiro pode ajudar e ajuda. A falta do dinheiro, nós não somos hipócritas, não é verdade, ovelha querida? A falta do dinheiro é muito ruim. A pessoa querer dar um leite para o filho não tem. A falta do dinheiro é ruim. Deus o livre guarde, o filho precisa de um medicamento, a pessoa não tem um dinheiro. A falta do dinheiro é ruim. A pessoa precisa fazer uma cirurgia e não tem um dinheiro para fazer, né? Precisa fazer algo. A falta do dinheiro é ruim. Mas ter dinheiro não significa que a pessoa será feliz. Isso eu garanto a você porque eu atendo todo dia. Como dias atrás eu atendi uma pessoa que não é famosa. Essa pessoa que eu atendi não é famosa, mas tem uma rede, não vou falar aqui de quê, tem uma rede de negócios no Brasil, né, que é muito conhecida. E essa pessoa, ela mandou uma mensagem pedindo oração e dizendo que estava com uma tristeza profunda no coração. E aí quem está de fora, que não tem prosperidade, fala assim, essa pessoa deve ser feliz. Essa pessoa deve ser feliz, a vida da pessoa deve ser uma maravilha. Ter dinheiro para fazer o que quiser, a hora que quiser. Não pense isso. Não pense isso. Sabe quem é que tem felicidade de verdade? Quem tem Deus no coração. Direcionaram ele a procurar uma religião. Eu direcionaria ele a procurar Deus. E Deus você acha na sua casa. Deus você acha
na sua casa. O próprio Deus diz: entre no teu quarto, fecha a porta e ora. Ora, e o teu pai vai te honrar. Eu não diria a ele, procure uma religião, porque a religião não leva o homem a Deus. O que leva o homem a Deus é a palavra dele. É a palavra dele. O que leva o homem a Deus é uma transformação de mente. É a pessoa entender que ela precisa de Deus, que ela precisa ser melhor, ela entender que Deus tem que ser o centro da vida dela. Por isso que eu digo e repito, comece o dia orando e você terminará o dia agradecendo. Tem gente que está aqui me assistindo, que mora numa casa que é pequenininha, e você fala assim: meu Deus, eu queria ter uma casa melhor. Que Deus te dê uma casa melhor. Que Deus te dê uma casa melhor como você merece. Mas acredite, tem gente que mora em uma casa que parece um palácio e a pessoa não é feliz. Não tem a ver com o dinheiro. A felicidade não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com o que está dentro da pessoa. Tem a ver com quem faz morada na pessoa. O que adianta a pessoa ter dinheiro e ter uma depressão, ter uma angústia? A pessoa ter dinheiro e ela não ter pessoas verdadeiras ao lado dela. Você entende o que eu estou falando? A pessoa ter dinheiro para comprar o mundo inteiro, mas dentro dela, ela não é feliz. Dentro dela ela não é feliz. Não adianta. Eu estava lendo uma palavra aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, que diz assim, e aí eu vi essa mensagem, lembrei dessa palavra, por isso eu abri para ler para você, que diz assim: naqueles tempos não havia paz. A pior coisa é o ser humano não ter paz. Ele não dorme direito, não come, ele não raciocina. Olha, a pessoa sem paz é terrível. A Bíblia diz: naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações. Muitas perturbações. Ou seja, tem gente que ela não tem paz. A vida dela é uma perturbação. Deus tenha misericórdia. A vida dela é isso aqui, ó. Não tinha paz, mas muitas perturbações. É perturbação mental, sabe? É só pensamento ruim, é só pensamento de fazer o mal consigo mesmo, é só pensamento negativo, a pessoa está no limbo, em um vale, está repreendido, sabe? Ela não tem paz na vida dela, ela não tem paz. E olha o que diz a Bíblia. Então entraram em aliança de buscarem ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Quando não aguentaram mais a falta de paz, quando não aguentaram mais tanta perturbação na mente, no coração, sério, temos que parar. Dessa forma que está, não vamos conseguir viver. Vamos buscar Deus. Então entraram em aliança de buscar Deus de todo o coração e de toda a alma. Sabe o que é você fazer isso? É colocar em primeiro lugar. Ou seja, não existe a possibilidade de eu acordar de manhã e não orar. Não existe a possibilidade de eu não acordar de manhã e não orar. É impossível. É impossível. Isso é fazer algo. Tem gente que é assim, ó. Você vai ver ela correr de domingo a domingo. Vai ver ela correr. Todo dia você vai ver. Porque para ela faz do coração, tá em primeiro lugar. A não ser que ela caia doente. A não ser que ela caia doente na cama, ela não consiga levantar. Fora isso, ela vai correr. Não é verdade? Tem pessoas que ela todo dia vai fazer aquilo ali. Ok. Aquilo que eu faço com Deus, em buscar a Deus, em orar, acordar o dia e orar, é impossível não fazer. Só no dia que Deus me levar. Fora isso, eu vou estar todos os dias orando. Eu faço isso desde a minha juventude. Eu tenho 40 anos, mais de 40 anos, 40 e alguns. Desde os 15 eu faço isso. Desde os 15 eu acordo, eu oro. 18 horas eu oro. Antes de dormir eu oro. E foi sempre assim na minha vida e sempre será. Isso é buscar Deus de todo o coração.
Quando você fala buscar Deus todo o coração, é priorizar. Não vai quebrar meu propósito, não quebra. Meu horário, se eu não puder aquele horário, assim que eu puder eu vou orar, mas eu não quebro, não deixo de orar. Isso é buscar Deus de todo o coração. Aí diz aqui, entraram em aliança de buscarem o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Olha o que diz aqui. Buscaram ao Senhor e por eles foi achado. Que coisa linda, né? Buscaram ao Senhor e por ele foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. Escreva aqui abaixo. Senhor, me dá paz por toda parte. Ou seja, em todas as áreas. Aleluia. Escreva aí abaixo, Senhor, me dá paz por toda parte, que representa todas as áreas da sua vida. Escreva aí abaixo, Senhor, me dá paz por toda parte, da minha parte sentimental, da minha parte financeira, familiar, física, emocional, minha saúde, me dá paz por toda parte. Escreva aí, por favor. Sabe o que é você olhar para cada área e você ver paz, sentir paz? Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague isso. Não é verdade? Escreva aí, por favor. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. E agora lembrei de uma pessoa, né? Falando aqui, lembrei de uma pessoa que eu acompanhava essa pessoa, sempre dava conselhos, né? Isso já tem alguns anos. Essa pessoa morava no mesmo condomínio que eu morava. Isso já tem alguns anos. E aí eu conversava com ele, e aí ele dizia assim, ele já era um senhor, ele dizia assim, fique mais um pouco. Aí eu dizia assim para ele assim, ô seu Mateus, eu tenho que ir. Aí ele, não, fique mais um pouco. Eu não sei o que é que você tem, mas eu gosto de conversar com você. Eu gosto de conversar com você, que eu me sinto bem. Chega a me dar uma alegria, uma paz. É porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Você dá aquilo que você tem. Então, na verdade, não era eu, mas a presença de Deus em minha vida fazia com que ele sentisse algo diferente. Ele gostava da minha companhia. Ele gostava que a gente conversava, ria. Eu gosto de conversar com gente mais velha. Eu gosto, sempre gostei, né? Então, assim, a gente conversava, ria, falava de várias coisas. Ele, não vai agora não. Aí eu, não, eu tenho que ir. Depois a gente conversa melhor. Então, quando o ser humano ele está próximo de Deus, apesar das lutas, das provas que são muitas, ele tem paz. Ele tem paz. Ele é feliz, sabe? Ele pode não ter materialmente o que ele quer, mas ele é feliz com o que tem. Ele é feliz com o que ele tem. Ele tem fé que vai ter uma vida melhor, mas ele já é feliz com o que ele tem. Eu não vou ser feliz quando eu tiver, eu já sou feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou glorificar o nome do Senhor, vai me trazer mais alegria. Alegria. Porque alegria é algo momentâneo. Felicidade não. Alegria. Você comprou uma coisa agora, você fica alegre. Você já observou que você comprou uma coisa agora, uma roupa, alguma coisa, você fica alegre. Mas passa, a alegria daquilo que você comprou passa. Alegria de coisas materiais, alegria de conquistas materiais passam. Pode ser o que for, passa. Mas a felicidade é algo que não tem validade. É quem tem Deus. Então que Deus venha ser a prioridade na sua vida. Se você tiver Deus, você vai ter paz. E tudo fará sentido. Sem Deus, nada faz sentido. Pode ser o carro que for, pode ser a mansão que for, pode ser o iate, o avião, nada faz sentido. Que Deus venha estar sempre em primeiro lugar. Que Deus venha habitar na tua mente e no teu coração. Ergue uma das suas mãos e declara que Deus venha habitar na minha mente e no meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Recebe, toma posse. Você que está pela primeira vez, você observou. Eu não falo de religião, de placa, de igreja, nada disso. Só falo de Deus e da palavra dele. Eu falo de coisas espirituais. Se você diz assim, bispo, ore por mim, continue orando porque eu estou precisando muito. Aqui abaixo
você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Eu quero que você clique. É gratuito, não paga nada, tá bom? Quando você clicar, seu nome será registrado nessa corrente de oração. E a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome vai ser apresentado a Deus. Amém? Que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, que Deus venha a ser a sua maior riqueza. Que Deus venha a ser a sua maior riqueza. Sabe qual é a sua maior riqueza? Deus. Sabe qual é a sua segunda maior riqueza? Sua saúde. Sabe qual é a sua terceira maior riqueza? A sua família. Sua família. Seus filhos bem. Seus filhos bem, quem tem filho, seus filhos bem, seus filhos com saúde, seus filhos protegidos. Tem melhor coisa que isso? Quem é um bom pai, uma boa mãe, sabe o que eu estou falando. Então, a maior riqueza, em primeiro lugar, é Deus. Segundo, é a sua saúde. Se você não tem saúde, você não tem nada. E terceiro, a sua família, seus filhos, sua mulher, seu esposo, sua mãe, seu pai, sabe? Que vai estar com você para sempre. Então, que Deus seja o centro de tudo em nossa vida sempre. Amém? Eu vou orar. Desejo as bênçãos de Deus através da sua presença, que é o mais importante. Nós vamos terminar orando o Pai Nosso, que é a oração que o nosso Senhor Jesus ensinou. E que Deus venha estar sempre em nosso coração, em nossa mente. Diga assim seja. Com muita fé, eu quero que você, por favor, ore comigo assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Que Deus venha estar sempre em nossa mente e em nosso coração. Amém, ovelha querida? Compartilhe essa oração com todos que você ama. Quer desabafar um pouco? Quer conversar um pouco? Eu estou indo para o meu Instagram Bispo Bruno Leonardo. Se eu ainda não atendi você, tenha um pouco de paciência. É muita gente falando comigo lá, mas eu atendo o máximo de ovelhas possíveis. Tá bom? Tá certo? Não deixe de compartilhar. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que nunca falte Deus na sua mente e no seu coração. Deus te abençoe.